Estamos no maior aeroporto do Canadá no final dos anos 80 e início dos anos 90. O aeroporto está sendo alvo de roubos contínuos sem qualquer evidência que possa identificar os criminosos. Prepare-se, escolha seu lugar, pegue sua pipoca e coloque seus fones de ouvido. Senhoras e senhores, estamos prontos para decolar rumo a um dos maiores roubos a aeroportos que a humanidade já vivenciou. Pearson, o maior aeroporto internacional do Canadá em Toronto, possui os maiores terminais de carga do país e recebe remessas de todo o mundo. Milhões de mercadorias chegam todos os dias. É um processo ininterrupto. Todas as mercadorias são armazenadas em um grande e espaçoso depósito para acomodar o maior número possível de remessas. Todos os tipos de produtos são armazenados lá. Você pode encontrar qualquer coisa que vier à sua mente. Você iria parecer uma criança entrando em uma grande loja de brinquedos. Se alguém já pensou em roubar deste lugar, certamente seria preso assim que saísse, pois o local é protegido por uma força de mais de 100 policiais. No entanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a administração do aeroporto descobriu que muitos paletes de produtos de alta qualidade estavam desaparecendo, incluindo câmeras, discos rígidos, computadores e muitos outros produtos valiosos na época, alguns valendo até $500 mil. A polícia imediatamente formou uma força-tarefa para descobrir como os ladrões estavam contornando a pesada segurança do aeroporto e roubando paletes de mercadorias sem serem notados. Tudo é seguro naquele perímetro, existem câmeras de vigilância por toda a parte e estão à vista de todos. Nas proximidades, também tem seguranças que examinam sua credencial primeiro para garantir que seja válida antes de lhe conceder acesso. Apesar de todas essas precauções, as cargas continuaram desaparecendo por anos e as investigações policiais eram completamente inúteis. Eles tentaram de todas as formas acabar com esse crime, mas provaram ser ineficazes. O procedimento de investigação era muito complicado, principalmente devido à descoberta tardia das cargas roubadas pela administração do aeroporto. Como disse, as instalações eram tão grandes e vastas que ninguém conseguia prestar atenção ao que estava faltando. Muitas remessas entravam e saíam diariamente e era uma tarefa árdua tentar rastrear as cargas roubadas. Além disso, estávamos nos anos 90, em que não havia sistema de inventário, pelo que todo o processo era como procurar uma agulha em um palheiro. Como a polícia era sempre informada tarde demais, sua tarefa sempre se complicava. Eles afirmavam que recebiam as ligações semanas depois. Esse atraso em informar a polícia significava que qualquer evidência que poderia ter sido coletada no local já teria desaparecido. A polícia não tinha pistas nem ideia de por onde começar, e os funcionários do depósito, embora a polícia não conseguisse obter nada deles, eram muito cautelosos e cuidadosos em algumas de suas respostas. Esses trabalhadores eram como uma família ou uma gangue. Eles se conheciam muito bem, pois trabalhavam juntos há muito tempo, o que significa que não havia a hipótese de a polícia se infiltrar entre os trabalhadores. Os furtos continuaram por anos e a polícia se sentia impotente e incapaz de impedi-los, tendo chegado à conclusão de que os responsáveis seriam um grupo relacionado ao crime organizado e que estaria operando dentro do aeroporto. Eles acreditavam que tais operações exigiam muito trabalho e tempo para serem executadas, que quem estava roubando precisava conhecer todos os detalhes das operações de carga, precisava conhecer pessoas na segurança, supervisores e motoristas de caminhão, e todos esses fatores contribuíram para a crença de que seria um grupo de pessoas que trabalhava no aeroporto que estaria roubando as cargas. No entanto, a polícia estava errada e, no final, descobriu-se que os furtos eram obra de um único indivíduo. Ele não era diretor nem supervisor, mas conhecia todos os detalhes do aeroporto e tinha um conhecimento extenso de suas operações. Os furtos eram obra de um simples motorista de caminhão, que havia conseguido encontrar uma maneira de burlar a segurança e roubar mais de $7 milhões em carga e vendê-la em todo o mundo. Como ele conseguiu fazer isso? Eu sei que você também está se perguntando, mas não se preocupe, eu tenho a resposta. Mas primeiro vamos saber quem é este homem. O nome do motorista de caminhão é Hoa Lam Ong. Ele é um imigrante vietnamita que chegou a Toronto, no Canadá, no final dos anos 80,
com $50 no bolso. Ele foi impulsionado pelo desejo de se tornar rico. Ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa para alcançar seu objetivo, não importava o custo. Ele começou a integrar-se à comunidade asiática, tratando as pessoas com bondade, o que lhe trouxe vários amigos. Ele sempre sorria quando conhecia pessoas, o que causava uma grande impressão nos outros e o ajudou a construir uma reputação positiva, pela qual ganhou o apelido de Sorriso, e é esse o nome que vamos chamar Hoa Lam Ong, de agora em diante. Após um curto período de tempo, o Sr. Sorriso encontrou uma mulher que também era imigrante vietnamita. Seu nome é Teresa. Eles tiveram uma química instantânea, porque estavam sintonizados um com o outro, o que lhes permitiu construir rapidamente um relacionamento forte e acabaram por se casar. Não muito tempo depois, o Sr. Sorriso se mudou para o apartamento de Teresa e passou a viver com o enteado adolescente Benny. Teresa trabalhava em uma empresa de transporte, onde conseguiu arranjar um emprego para o seu agora marido, Sr. Sorriso, como motorista de caminhão. O trabalho dele era pegar mercadorias no aeroporto Pearson e entregá-las em empresas por toda a cidade. Porém, esse trabalho pagava apenas $1.600 por mês, o que era um salário baixo para que ele alcançasse seu sonho de ficar rico. O Sr. Sorriso costumava fazer as entregas pessoalmente, o que significava que ele chegava no endereço de entrega, saía do caminhão, pegava as mercadorias e entrava na loja. Isso lhe dava uma boa ideia dos preços dos produtos que ele entregava, como já sabia que os itens que transportava eram de alto valor. Sorriso sabia que se pudesse roubar alguns destes itens e vendê-los, certamente ficaria rico. No entanto, considerando que era sua responsabilidade entregar a carga, ele não se arriscaria a roubá-la. Foi então que ele percebeu que o depósito seria, sem dúvida, o melhor lugar para roubar discretamente. Na verdade, ele não tinha uma credencial que permitisse o livre acesso, o que significa que, quando chegava no aeroporto, ele precisava apresentar seu cartão de identidade à segurança e levantar um tipo de credencial limitada, que deveria então ficar pendurado em seu pescoço durante todo o tempo em que ele permanecesse dentro do depósito. Essa credencial que ele pegava, no entanto, apenas lhe dava acesso a uma pequena área do depósito, onde tinha que esperar os trabalhadores trazerem as mercadorias, antes de carregá-las no caminhão. Então, o Sr. Sorriso se viu obrigado a se aproximar dos trabalhadores com os quais ele já tinha um relacionamento amigável, já que sempre estava sorrindo desde o primeiro dia. Ele apenas precisava tornar esse relacionamento um pouco mais forte e descobriu que a maneira certa de fazer isso era convidá-los para jantar, dar-lhes presentes, entre outras coisas. O Sr. Sorriso continuou fortalecendo seus relacionamentos com os trabalhadores, tentando criar uma espécie de rede de contatos para alcançar seu objetivo. Uma das coisas nas quais ele se concentrou foi identificar os trabalhadores que mais precisavam de dinheiro, bem como aqueles que tinham empréstimos e contas altas ou atrasadas para pagar. Ele estava completamente certo de que essa categoria de trabalhadores era um alvo fácil. Um dia, enquanto um dos trabalhadores estava carregando o caminhão do Sr. Sorriso, ele se aproximou e perguntou se este poderia adicionar mais um palete de mercadorias sem contar para ninguém, em troca de $2.000. O trabalhador ficou atordoado. Era uma quantia considerável de dinheiro para ele, mas quase que imediatamente aceitou o acordo, pois sabia que não descobririam a falta da carga por muito tempo e que tampouco seria rastreável. O Sr. Sorriso voltou para casa e verificou a carga que recebeu do trabalhador e encontrou eletrônicos que valiam até $100.000. Estamos falando de um belo investimento. Ele pagou $2.000 para ganhar 100.000, mas o problema era que ele precisava de compradores para seus produtos. Então, ele começou a fazer contatos com donos de lojas de informática e vendendo as mercadorias para eles por preços bem mais baixos que os do mercado. Outra vez, o Sr. Sorriso pagou um dos trabalhadores novamente para permitir que ele carregasse mais uma palete extra de mercadorias. Dessa vez, era a carga fechada, que valia menos que os eletrônicos, mas ainda era lucrativa, e ele conseguiu vendê-la para alguns amigos e contatos por um preço menor, como de costume. As coisas continuaram dessa forma. Sua rede cresceu em termos de trabalhadores que ele subornava para ajudá-lo em sua operação de roubo, bem como donos de lojas ou pessoas para quem ele vendia suas mercadorias roubadas. E foi assim que seu império começou a crescer.
No entanto, ele ainda enfrentava um grande problema, pois a carga roubada era escolhida aleatoriamente. Ele não tinha ideia dos produtos que roubava, se eram eletrônicos, roupas ou outra coisa. Ou seja, cada vez que roubava uma carga, obtinha produtos novos e era forçado a procurar novos compradores que pudessem adquiri-los, o que tornava seu processo de venda um pouco complicado. Para resolver esse problema, ele decidiu trabalhar com sua esposa, que passou a ser sua cúmplice nos roubos. Ambos trabalhavam para a mesma empresa. Teresa tinha acesso a informações detalhadas sobre as cargas que chegavam. Ela poderia informá-lo sobre o voo em que vinham, o valor delas e em qual área dos depósitos seriam armazenadas. Usando as informações de Teresa, o Sr. Sorriso estudava cuidadosamente quais cargas iriam para quais depósitos, cruzando essas informações com as listas de funcionários que ele sabia que poderia subornar. Dessa forma, seus roubos se tornaram cada vez mais organizados, o que o ajudou a vender as mercadorias roubadas com mais facilidade. Às vezes, as cargas eram vendidas antes mesmo de serem roubadas, a fim de aumentar seus lucros e expandir seu império. O Sr. Sorriso começou a mirar em cargas mais caras. No entanto, quanto mais cargas ele roubava, mais problemas ele enfrentava devido à quantidade de carga roubada, que era vasta e enorme, tornando o processo de entrega difícil. Então, ele decidiu envolver Benny em seus planos como seu cúmplice. O Sr. Sorriso o tratava como seu filho, e Benny lhe tinha muito respeito. Benny assumiu a tarefa de distribuição de eletrônicos e acessórios de computador e provou ser um excelente vendedor, melhor que seu padrasto. Ele criou suas próprias conexões com donos de lojas de informática para ganhar a confiança deles. Benny costumava apresentar faturas e cartões de visita com seu pseudônimo, Joe Young, para parecer que trabalhava para uma empresa de transporte legítima, que afinal não existia. A maioria dos donos de lojas acreditavam que estavam comprando mercadorias legais de uma fonte confiável. E apesar da habilidade de Benny em vender as mercadorias roubadas normalmente, sem problemas, e em um curto período de tempo, a família Sorriso ainda enfrentava problemas de armazenamento devido às operações de roubo consecutivas, que levavam ao acúmulo de mercadorias. O Sr. Sorriso precisava de um local seguro, onde pudesse armazenar suas mercadorias. Como alugar um espaço de armazenamento público era arriscado, ele comprou 2 casas que ficavam lado a lado. Ele morava em uma e usava a outra como depósito. Todos os dias a família Sorriso trazia uma carga e a armazenava na casa do lado. Os vizinhos frequentemente viam a família Sorriso chegando e saindo com suas cargas, o que parecia estranho e incomum para eles, despertando sua curiosidade sobre o que estava acontecendo ao redor deles. Mas a personalidade agradável do Sr. Sorriso servia como moeda de troca. Ele era uma pessoa adorável, sempre falava bem com seus vizinhos, os respeitava, e eles também o respeitavam. Ele até lhes dava presentes com muita frequência, e essa forma de tratar as pessoas o tornava livre de suspeitas. Mesmo que alguém perguntasse por que ele tinha todas aquelas mercadorias armazenadas em sua casa, ele simplesmente diria que trabalhava na indústria de transporte e que às vezes usava sua casa como um depósito. Seu império estava se expandindo gradualmente, assim como seus problemas de distribuição. Ele tinha um problema de oferta e demanda. Havia menos compradores do que as mercadorias que ele tinha disponíveis. Ele precisava garantir que o cliente recebesse o que foi prometido e ficasse satisfeito com a compra. Então, o Sr. Sorriso aproveitou o eBay e começou a vender suas mercadorias roubadas, e com os preços que oferecia, as vendas inundaram não apenas o Canadá, mas todo o mundo. A família Sorriso começou a trabalhar na embalagem e envio das mercadorias de sua casa, o que tornou o processo de venda mais fácil, rápido e lucrativo, e conseguiram alcançar 19.000 vendas graças ao eBay, o que aumentou sua fortuna e manteve suas operações em andamento por mais de 13 anos. A investigação desse caso ficou estagnada, mesmo após intensificarem seus esforços com disfarces e operações secretas. A polícia não tinha sido capaz de identificar os responsáveis pelos roubos. Durante esse período, eles apenas observavam a carga sendo carregada nos caminhões. Eles não tinham como saber se estava sendo roubada ou se era apenas negócio rotineiro. Devido a esse estado de incerteza, a polícia ficava impotente para reduzir sua lista de suspeitos. Pela primeira vez, a polícia conseguiu rastrear parte das mercadorias roubadas
a partir dos números dos roubos no aeroporto. A polícia questionou o dono de uma loja de informática sobre a origem de uma remessa de discos rígidos que havia comprado. O dono da loja revelou que os discos rígidos foram comprados de uma empresa de transporte, representada por alguém chamado Joe, e lhes deu um número de telefone para contatá-lo. Após verificar o número, a polícia descobriu que pertencia a Benny e imediatamente o colocaram sob vigilância. Durante a vigilância, ficou comprovado o roubo de uma quantidade enorme de mercadorias durante um longo período. Uma equipe de investigadores ficou exclusivamente dedicada a essa tarefa e manteve o Sr. Sorriso sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso forneceu à polícia informações detalhadas sobre como os roubos eram realizados. Eles o seguiam desde o momento em que ele pegava o caminhão da empresa de transporte e dirigia até o aeroporto, onde carregava o caminhão. Depois, o Sr. Sorriso entregava as mercadorias que deveriam ser entregues e levava a carga roubada para sua casa. Teresa e Benny foram presos, sob a acusação de posse de propriedade roubada, e antes do término do julgamento, o Sr. Sorriso concordou em se declarar culpado, sob a condição de que Teresa e Benny fossem libertados. Devido à sua cooperação e confissão de que ele era o responsável por toda a operação, além de ter devolvido mais de 6 milhões de dólares em dinheiro e propriedades, foi aceite o acordo e o Sr. Sorriso recebeu uma sentença reduzida e cumpriu 2 anos de prisão. Espero que tenha gostado desse vídeo intrigante. Se você curtiu e ficou fascinado com essa história, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos incríveis como esse e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Se você tiver alguma teoria ou se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo cheio de mistérios e curiosidades históricas. Um grande abraço.